presbítero Zoênio já leu há pouco, em Neemias. Portanto, começaremos com o livro de Atos. Atos, capítulo 17, verso de número 11. Vamos ler o verso 10 também, para termos bem o contexto. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. 1 Timóteo, capítulo 3, passagem bastante conhecida nossa, versos 14 e 15. Eu frequentemente leio essa passagem bíblica porque nelas nós encontramos a agenda da igreja, ou seja, aquilo que é o papel, de fato, central, fundamental, essencial da igreja de Cristo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, escreve Paulo a Timóteo, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fechemos os olhos, irmãos e irmãs, e vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus soberano sobre os céus, sobre a terra, Senhor absoluto de todo o universo que Tu criastes como obra das Tuas mãos, ó Senhor, Deus que governa, que rege, que dirige na Tua soberana providência, não apenas o universo como um todo, mas as nossas vidas individualmente, de tal maneira que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, a não ser de acordo com a Tua vontade perfeita e soberana. E exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, particularmente como pecadores que somos, pela Tua infinita misericórdia e graça como Deus da redenção, que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para a vida e enviou o Teu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos redimir dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar, derramando em nosso lugar o Seu sangue na cruz do Calvário. E enviou o Teu Espírito também, ó Senhor, para que aplicasse ao coração dos Teus eleitos a grande salvação que o Teu Filho, Jesus, realizou para nós na cruz. E aqui nos colocamos, Senhor Deus, mais uma vez diante do Senhor. Fazemos isso com temor, fazemos com tremor, porque temos consciência da nossa natureza pecaminosa e temos consciência também, Senhor Deus, das Tuas perfeições, da Tua excelência, da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua onisciência. O Senhor nos conhece, conhece tudo, conhece nosso coração, nossa vida. Nossas palavras ainda não chegaram aos lábios e Tu, Senhor Deus, já as conheces, todas elas. Mas fazemos isso também, Senhor Deus, com alegria no coração. Que privilégio, que bênção o Senhor nos tem proporcionado através da obra salvadora, redentora do Teu Filho. Que privilégio podermos chegar diante do Senhor para Te prestar culto, conscientes, convencidos, convictos de que os nossos pecados foram todos eles perdoados e que o Senhor Jesus, o Teu Filho, nos imputou a Sua justiça e nos remiu de todas as nossas iniquidades. De tal modo, Senhor, que quando o Senhor olha para nós, o Senhor não vê mais a culpa,
o pecado, mas contempla apenas o sangue redentor do teu Filho, que nos purifica, que nos limpa de toda iniquidade, de toda transgressão e de todo pecado. Suplico a tua graça sobre nós, que o Senhor nos abençoe como tua igreja que somos, e de uma maneira bem especial, Senhor Deus, quando aqui nos reunimos em teu nome, nos congregamos para te cultuar, te adorar, colocar diante do Senhor nossas súplicas, nossas petições, intercessões, ações de graça, e particularmente para estudarmos a tua palavra, que é como espada de dois gumes, que é infalível, suficiente, onde encontramos tudo o que precisamos conhecer para viver de maneira agradável ao Senhor, sermos salvos e te cultuar de maneira que o Senhor se agrade de nós. Abençoa nossos irmãos e irmãs que passam por aflições, experimentam tribulações nas suas vidas, se encontram em leitos e com dores, com enfermidades. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, nas nossas fragilidades, enquanto peregrinos neste mundo em direção a Canaã celestial. E suplico que o Senhor nos abençoe, seja conosco e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, há 2 ou 3 domingos nós interrompemos a nossa exposição, nosso estudo sobre antropologia bíblica, que eu pretendo, com a graça de Deus, dar continuidade assim que concluamos esses estudos e venhamos a receber os membros, novos membros, e interrompemos esses estudos exatamente com a finalidade de nos preparar para a recepção de novos membros. Os irmãos sabem que, como até devo mencionar hoje, no estudo, nós não temos a prática de apelos, após as pregações, nós não fazemos apelos para que as pessoas então se decidam e venham até a frente. Não desejamos precipitar conversões que, na verdade, não existam, mas anualmente nós damos oportunidade para que aquelas pessoas que têm sido expostas ao ensino da palavra de Deus e à pregação do Evangelho possam, se convertidas pelo Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra, possam professar publicamente a sua fé, sendo recebidas por batismo, quando não foram batizadas ainda na infância, ou por profissão de fé, quando membros de uma igreja evangélica já tenham sido batizados na infância. E também para receber irmãos que vêm de outras denominações, ou de mudança, outras congregações, e assim possam ser recebidos como membros da igreja, e ainda dar oportunidade também para que os pais possam trazer seus filhos, quando não batizados ainda, ou pais ou responsáveis, reais por eles, para que sejam batizados através desse rito, que é uma cerimônia de introdução, de iniciação da Igreja Visível de Cristo. E, portanto, nesses últimos domingos, nós estamos nos preparando para isso. Apenas fazendo como se fosse uma breve apresentação da nossa igreja. Quando, às vezes, participamos de alguma reunião, pela primeira vez, com algum grupo que não se conhece, é comum, temos a oportunidade de cada um se apresentar. Eu sou fulano de tal, casado com cicrano, beltrano, sou membro da igreja tal, trabalho nisso, naquilo. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo nesses estudos, né? Apresentando brevemente àqueles que ainda não são membros da igreja um resumo apenas
doutrinas, da nossa história, da nossa origem, do nosso governo eclesiástico, dos nossos princípios de culto, princípios de liturgia e também das nossas práticas eclesiásticas. Já tivemos a oportunidade de considerar brevemente um pouco da história, da nossa história, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de que fazemos parte do nosso presbitério, da nossa origem, do nosso símbolo de fé, das nossas doutrinas distintivas. Começamos com isso, com as nossas doutrinas distintivas e nos concentramos nisso porque de fato é o mais relevante, o mais importante. No domingo passado consideramos a nossa forma de governo, resumidamente, é claro, e os nossos princípios de culto. E hoje eu quero considerar com os irmãos, espero poder concluir hoje, se não, domingo que vem, mas eu espero poder concluir hoje, um pouco das nossas práticas eclesiásticas. Quando eu digo práticas eclesiásticas é porque eu não estou me referindo a doutrinas em si, não estou me referindo à forma de governo em si, ou aos princípios de culto em si, que já tivemos a oportunidade de considerar, mas algumas outras práticas, porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa como igreja. Porque que temos algumas práticas conjuntas, né, como corpo de Cristo, como igreja, e não outras práticas, ou então não temos algumas práticas, enquanto algumas outras igrejas têm. Eu não pretendo demonstrar, como não pretendi, com relação ao restante desse estudo, a primeira parte desse estudo toda, comprovar ou demonstrar essas práticas. Apenas mencionarei uma passagem ou outra. Nesse resumo, nós não temos oportunidade para isso. Eu tenho tido a oportunidade de fazer isso outras vezes com os irmãos. Alguns dos assuntos que nós temos tratado já se transformaram em livros, ou então estão gravados, os irmãos podem utilizar, mas apenas para mencionar um pouco e explicar um pouquinho a razão porque fazemos ou deixamos de fazer isso ou aquilo que chamamos de práticas eclesiásticas. E que, naturalmente, decorrem, evidentemente, daquilo que nós cremos, da nossa forma de governo e dos nossos princípios de culto. Nossa conduta, nossa prática eclesiástica depende, em grande medida, daquilo, evidentemente, da nossa doutrina. Então, porque nós cremos assim, nós agimos assim. Não é possível que aquilo que nós professamos como fé, que as nossas doutrinas, que os nossos princípios de governo bíblico e que os nossos princípios de culto não influenciem a vida da igreja, que não se manifestem de forma prática na maneira como nós nos conduzimos. Então, o princípio geral, básico, que deve nortear nossas práticas eclesiásticas deve ser, evidentemente, o ensino geral bíblico das Escrituras. Então, isso é que deve nos conduzir. Evidentemente que no que diz respeito a isso, vale também aquilo que consideramos aqui com relação às circunstâncias de culto, né? Os princípios gerais, o bom senso cristão também, e as próprias circunstâncias nas quais nós vivemos, e nós devemos levar essas coisas em consideração, como nós veremos numa questão ou outra. Então, o que eu quero considerar com os irmãos hoje são exatamente as nossas práticas eclesiásticas. E quero começar com relação, mas quando eu digo assim, doutrina, não pensem, poxa, mas nós já consideramos a doutrina. Não, mas eu estou colocando doutrina aqui apenas para enfatizar que nós, como igreja, damos grande valor à doutrina, que nós valorizamos muito o ensino e a pregação da palavra de Deus, das verdades que foram reveladas na palavra do Senhor. E nós fazemos isso porque nós cremos que esta é a função essencial, nós cremos que essa é a função primordial da igreja. Se a função essencial, se a função primordial da igreja é preservar a doutrina, as verdades que nos foram comunicadas nas Escrituras, anunciá-las, proclamá-las,
praticá-las, vivê-las, então, necessariamente, nós temos que dar prioridade à doutrina. Isso, evidentemente, vai se manifestar em forma prática, como, por exemplo, na dedicação que os ministros da palavra precisam ter ao estudo da Bíblia e à oração para poderem anunciar a palavra de Deus com verdade, manuseando bem a palavra na verdade e proclamando-a e ensinando-a com acuracidade. E, evidentemente, isso deve se manifestar no nosso próprio culto, com a porção substancial do culto sendo dedicada ao ensino e à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. Os irmãos sabem que em outras igrejas acontece muitas vezes de apenas um apêndice do tempo disponível para adoração pública ser reservado para a pregação e para o ensino. Eu aqui e ali recebo informações de irmãos, alunos no seminário e membros de igreja que visitam a igreja tal, a igreja qual, e às vezes somos até convidados a pregar e somos informados como muitas vezes o culto, a substância do culto é dedicada a outras atividades que não ao ensino e à pregação da palavra. Mas nós não somos assim. Nós entendemos que precisamos dar enorme valor à verdade de Deus, à palavra de Deus, porque essa é a agenda da igreja. Em João 8, 31 e 32, nós vemos a importância da verdade de Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, disse o Senhor Jesus, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a compreensão espiritual das verdades que Deus revelou na sua palavra. E é isso que as pessoas precisam conhecer, para serem libertadas da iniquidade e do pecado em que elas se encontram. As verdades de Deus que salvam. Em síntese, o Evangelho, a boa nova da salvação, pela graça, exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a verdade não apenas liberta e salva, mas ela é o instrumento da nossa santificação. Santifica-os na verdade, orou o Senhor Jesus na oração sacerdotal, a tua palavra é a verdade. A verdade é o instrumento que Deus proporcionou para a nossa santificação. E nós cremos, sim, uma verdade absoluta, e essas verdades absolutas encontram-se na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. A igreja, disse Paulo a Timóteo na passagem que lemos há pouco, é coluna e baluarte da verdade. O que é a igreja? Nós declaramos, a igreja é isso, a igreja é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. E finalmente, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus irmãos, essa é uma característica do presbiterianismo, é uma característica da nossa igreja, ou pelo menos, com a graça de Deus, nós procuramos ser. Ninguém é infalível, todos nós falhamos, todos nós erramos, ficamos aquém daquilo que Deus requer de nós, por causa da nossa própria natureza falível, corrompida, inclinada para o erro, para o pecado, mas Deus é testemunha, Deus sabe o quanto nós desejamos e anelamos nunca desviar a igreja da sua função, nunca permitir que a igreja se desvie do seu papel de ter como ação principal, como foco principal, a doutrina de Deus, a preservação do Evangelho, lutando pela fé que foi, de uma vez por todas, entregue aos santos, pelejando pela verdade,
sendo todos nós, com a graça e a misericórdia de Deus, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, para termos poder, assim, para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E anunciar essa palavra. E, com a graça de Deus, procurar, essa é a grande dificuldade, passar do crivo todas as nossas ações, nossas práticas, nossa conduta, no crivo da verdade do Evangelho, no crivo das Escrituras, no crivo da palavra de Deus. Desculpa, irmãos. Então, meus irmãos, essa é uma das nossas características com relação às nossas práticas eclesiásticas. Nós damos grande valor à verdade, porque nós entendemos que a igreja tem esse papel de preservação do Evangelho, preservação da verdade. O papel da igreja não é social, não é político, não é de entretenimento. Aqui e ali, igrejas podem se desviar do seu papel. E não é incomum que essas outras atividades acabem ocupando os recursos financeiros, as energias, o tempo, o foco da igreja, ou seja, ou a política, ou entretenimento, apenas prover entretenimento para os membros, ou então atividades sociais, coisas dessa natureza. A igreja não é isso. Há outras agências humanas que podem fazer isso. Há outras instituições humanas que provêem entretenimento, isso não falta, nós vivemos na era do entretenimento. Prover atividades sociais ou políticas, mas essa não é a função da igreja, esse não é o papel da igreja, e eu desafio os irmãos e irmãs a investigarem a Bíblia, consultarem a Bíblia e verem a igreja sendo, focalizando essas outras atividades que não a preservação, o anúncio e a aplicação da verdade bíblica à nossa própria vida e à vida da igreja. A segunda característica, ou prática eclesiástica, que eu desejo chamar a atenção dos irmãos, e que se encontram no nosso folder, depois os irmãos podem apenas conferir, aqui nós temos um resumo do que estamos considerando hoje pela manhã, porque sempre fazemos questão de que as pessoas saibam o que nós cremos, para que não sejam recebidas por engano numa congregação, numa igreja com que não concordem com as práticas eclesiásticas que nós praticamos, que nós temos, sustentamos. E a outra, ligada à primeira, obviamente, é a pregação. Para nós, a pregação é a proclamação verbal, autoritativa e pública da palavra de Deus por pessoas que são comissionadas, chamadas por Deus para essa atividade, consagradas mesmo através da oração, da imposição de mãos do presbitério para o exercício solene dessa atividade de, em nome de Deus, chamados por Deus, comissionados por Deus, reconhecidos pela igreja, anunciar o Evangelho de Cristo de maneira pública e solene. Para nós, a pregação é o elemento central do culto na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. Não apenas porque damos grande importância à doutrina e à preservação da verdade, mas porque a própria palavra de Deus dá grande importância à pregação do Evangelho. Na verdade, nós entendemos que a pregação no Novo Testamento, na nova dispensação, ela equivale ao sacrifício na antiga dispensação. O centro do culto no Antigo Testamento era o sacrifício. A pregação principal no Antigo Testamento, ela era representativa, ela era simbólica, ela era prefigurativa, ela era pictórica, é como se fosse uma encenação. Quando então os cordeiros eram trazidos ao templo e ali oferecidos ao sacerdote,
e eles eram mortos, e o sangue deles era derramado, e nós sabemos que isso tudo fazia referência à obra salvadora de Cristo, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Mas tendo vindo em Cristo, as sombras passam, as prefigurações ficam para trás. E, portanto, não há mais nenhuma necessidade de ofertas de sacrifício na nova dispensação do Evangelho, porque Cristo ofereceu-se a si próprio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. Portanto, o centro do Evangelho, do culto da nova dispensação do Evangelho, da graça, não é mais o sacrifício, é o anúncio do sacrifício, a proclamação do sacrifício, a pregação do Evangelho, que é a boa nova, que o Cordeiro de Deus veio finalmente ao mundo, anunciado pelos profetas e por todas aquelas cerimônias litúrgicas no Antigo Testamento, e, portanto, meus irmãos, a pregação tornou-se a legítima substituta do sacrifício como elemento principal, elemento fundamental, elemento essencial, do culto na nova dispensação da graça. Portanto, a pregação é para nós o principal meio de graça, é através dela que a igreja é edificada, que pessoas são salvas e que o reino de Deus é promovido neste mundo. Isso é o que faz da pregação o elemento essencial do culto. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Várias passagens bíblicas ressaltam a importância da pregação do Evangelho como elemento essencial do culto e como principal meio através do qual Deus comunica a graça da salvação e a graça da edificação do seu povo. Graça da salvação dos perdidos e a graça da edificação da igreja. Lucas 4, 43, nós lemos que é necessário que o Senhor Jesus declarando isso, é necessário que eu anuncie o Evangelho, pois para isso eu fui enviado. É uma declaração simples, mas uma declaração importantíssima do Senhor Jesus, porque nela Jesus declara que ele foi comissionado pelo Pai, ele foi enviado por Deus para isso mesmo, para pregar. No que diz respeito ao seu ofício sacerdotal, ele veio para morrer. No seu ofício real, ele veio para reinar, e vai reinar eternamente. Mas no seu ofício profético, ele veio para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. E, portanto, ele tinha que ir às cidades, porque para isso mesmo ele disse, eu fui enviado para pregar. Já em Mateus, no capítulo 16, no versículo 15, no final de Marcos, na grande comissão, encontramos na grande comissão a determinação de pregar. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós não temos na grande comissão ide e cantai, ide e encenai, ide e entretei ninguém, ou ide em fazer política, mas ide e pregai. E em Mateus, a ênfase em ensinar todas as coisas que Jesus havia ensinado. É a nossa função como igreja. Igreja, aqui está, Jesus morre, ressuscita, vai ser glorificado e diz, vão e preguem, porque essa é a função da igreja. Em Romanos 10, uma passagem bem conhecida também, selecionei aqui apenas as porções mais importantes, senão ficaria um texto muito grande. Nós lemos, como crerão naquele de quem nada ouviram, essa é a pergunta feita ali, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa passagem nos ensina que pregação pressupõe comissão, como pregarão se não forem comissionados, se não forem enviados por Cristo para isso, chamados e comissionados para isso, e ensina que o principal meio de graça
é exatamente a pregação do Evangelho. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, pela palavra do Evangelho. Em 1 Coríntios 1, 21, nós lemos: aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. A pregação pode parecer loucura. Deus chamar pecadores como nós e comissioná-los para utilizá-los como instrumentos da comunicação da sua graça para a salvação dos perdidos, fazer deles novas criaturas em Cristo e edificação da igreja através do ensino público, da pregação pública do Evangelho. Mas aprove a Deus fazer isso, ou seja, salvar aos que creem pela loucura da pregação. Ele poderia utilizar outros instrumentos, pela loucura da encenação, pela loucura de outras atividades. Mas não, aprove a Deus chamar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho, isto é, pregação solene, autorizada, da vontade de Deus, revelada na sua palavra, por aqueles que Deus comissiona para o exercício dessa função. E na sua segunda carta a Timóteo, nos primeiros versículos do capítulo 4, Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa é a função. Depois vem aquela demonstração, porque haveria tempos em que as pessoas não iriam querer ouvir o Evangelho, pelo contrário, gostariam de ouvir apenas aquilo que querem ouvir, mas isso não importa. Assim como os profetas eram chamados por Deus e comissionados para anunciar o Evangelho, e já admoestados e advertidos que não dariam ouvido à sua pregação, mas não importa, teriam que pregar. O apóstolo Paulo aqui conjura Timóteo perante Deus, de uma maneira mais firme, mais forte possível: conjuro-te, que ele pregasse a palavra, instasse, corrigisse, repreendesse, exortasse com toda a longanimidade e doutrina, porque nisso consiste a pregação. A pregação é exatamente essa comunicação da verdade de Deus, do Evangelho, mas também essa exortação às pessoas a se arrependerem, a reconhecerem a sua iniquidade, reconhecerem o seu pecado e a confiarem-se em Cristo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, essa é outra característica da nossa igreja, a ênfase na pregação do Evangelho. Isso não significa que a oração não seja importante no culto público, isso não significa que o louvor não seja importante no culto público, isso não significa que a ministração dos sacramentos não seja importante no culto público, mas que a pregação é esse elemento essencial, porque a ministração do sacramento, ela nos edifica, mas ela não salva. E ela deve vir acompanhada da palavra da instituição, que dá sentido e significado à ministração dos sacramentos. E mesma coisa com relação aos outros elementos. Na oração, nós falamos a Deus. Nos cânticos de louvores, nós falamos a Deus. Mas na pregação, Deus nos fala. Deus nos responde, Deus nos exorta, Deus nos admoesta, Deus nos anima, Deus nos encoraja. Através da pregação, o Espírito Santo de Deus tem esse poder de agir e produzir, operar de acordo, o mais impressionante, auditório heterogêneo, variado, tanto no que diz respeito à faixa etária, como a maturidade na fé. Uns são novos na fé, outros mais maduros. As necessidades de cada um de nós são as mais variadas possíveis. Mas é impressionante como o Espírito Santo de Deus, através da pregação do Evangelho, ele vai e opera no coração de cada um de nós, consoante as nossas necessidades individuais. Na pregação, Deus fala. Outra característica ou prática eclesiástica nossa diz respeito à questão do
evangelismo, porque nós entendemos por evangelismo a promoção do reino de Deus nesse mundo pela pregação do evangelho e através do testemunho cristão. A palavra do crente, quando o crente fornece a razão da sua fé, aqueles que Deus coloca como seus próximos espirituais diante de si. Então, nós entendemos por evangelismo a proclamação do reino de Deus, a proclamação do evangelho, através desse anúncio mesmo, e do testemunho cristão. Esse evangelismo se dá de maneira solene, pública, na igreja, se dá por pessoas comissionadas para pregar o evangelho e irem de lugar em lugar anunciando o evangelho em outras regiões que não têm ainda o evangelho, e se dá de uma maneira especial, quando vemos no Novo Testamento, quando crentes individuais vão comunicando o evangelho, ensinando o evangelho, falando do evangelho e dando testemunho do evangelho àqueles que Deus, na sua providência, coloca diante de si, nas suas vocações e nas suas relações. Tivemos a oportunidade de passar aqui alguns meses estudando sobre o evangelismo de uma perspectiva bíblica. E essa função, a função de evangelizar, não deve ser definida, é a nossa compreensão, em termos de metodologias, como, por exemplo, campanhas, culto em praças, distribuição de folhetos, ou dos seus resultados, porque os resultados não pertencem a nós, pertencem a Deus, mas sim do seu conteúdo. Deixa eu me explicar. Para nós, evangelizar não significa necessariamente fazer isso através daquelas formas já estereotipadas, não é? Massificadas, já pela tradição. Não quero dizer com isso que essas formas sejam necessariamente más, não. Não tem nada de errado em nós distribuirmos algum folheto com uma porção da palavra de Deus ou com uma mensagem relevante, nada de errado com isso. Mas não significa que só se evangeliza se fizer isso. Ou então, realização de cultos em praça pública, com alto-falante, aquela coisa assim, como é uma forma mais ou menos estereotipada de evangelização, que eu tenho visto diminuir um pouco mais, até por causa das circunstâncias em que nós vivemos. A impressão que eu tenho é que quando isso é feito em praça pública, na maioria das vezes as pessoas até causam uma certa rejeição. O ambiente, as circunstâncias, muitas vezes, não tem nada de apropriado para esse tipo de atividade. Mas não estou querendo dizer com isso que não haja oportunidade, muitas vezes, para que isso seja feito. O que eu estou dizendo é que evangelismo, evangelização, não pode ser definida e entendida apenas através dessas metodologias específicas, como, por exemplo, campanhas evangelísticas ou cultos em praças ou distribuição de folhetos, ou mesmo dos seus resultados, que não nos pertencem. O Espírito Santo de Deus é que vai realizar a obra no coração de cada um. Biblicamente, nós vemos claramente dois tipos de evangelismo. O evangelismo institucional, realizado pelos evangelistas, por aqueles que eram auxiliares apostólicos e que iam de lugar em lugar pregando o evangelho, anunciando o evangelho com vistas à conversão dos perdidos, e também um tipo de evangelho predominantemente pessoal, para aqueles que são os nossos próximos espirituais, quando as pessoas que são alcançadas pela palavra de Deus, são feitas novas criaturas e se convertem, não podem fazer outra coisa senão comunicar essas boas novas da salvação àquelas pessoas que Deus coloca como seus próximos espirituais, ou colegas de trabalho, na família, enfim, nas várias relações e vocações nas quais Deus, na sua providência soberana, coloca cada um de nós. E nós somos responsáveis por isso. Se nós cremos que a pregação, o anúncio do Evangelho, a comunicação do Evangelho é função essencial da igreja, nós, como crentes, devemos procurar, de todas as maneiras, colocar isso como nossa agenda principal. Nós não somos profissionais
apenas para alcançar o nosso sustento. Não sou médico porque simplesmente eu vou exercer a medicina, ou advogado, ou um profissional liberal, não. Nós estamos nessas relações e funções com vistas à promoção do reino de Deus. Seja através do nosso testemunho pessoal, o ideal é através do nosso testemunho pessoal, acompanhado da palavra, ou ainda melhor, a palavra sendo comunicada, sendo evangelizada, e o nosso testemunho pessoal acompanhando aquilo que o Evangelho tem feito no nosso coração e na nossa vida. Não podemos permitir que nossas profissões, nossas vocações sejam um fim em si próprias. Todas elas têm objetivo maior, a promoção do reino de Deus e a glória de Deus neste mundo. E se nós falharmos nesse propósito maior, podemos alcançar um desenvolvimento profissional, uma carreira profissional brilhante, mas nós não seremos bem-sucedidos no que diz respeito ao nosso propósito último, que é a promoção do reino e o louvor, a honra e a glória de Deus através do exercício das nossas vocações, nosso testemunho e da palavra do Senhor. Algumas passagens bíblicas, pouquinhas que eu selecionei, elas mostram como a evangelização na Bíblia, ela está relacionada não a metodologias, mas está relacionada ao Evangelho, à verdade, à palavra do Senhor. Em Atos 8:12, por exemplo, nós lemos que quando pode crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Filipe pregava o evangelho, evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e as pessoas que iam se confiando a Cristo como Salvador iam sendo batizadas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9:17, ele diz, ele pergunta, qual é o meu galardão se eu prego o evangelho? É que evangelizando proponho de graça o evangelho. Evangelizar é propor de graça o evangelho, é anunciar de graça o evangelho. O meio é secundário. Se nós fazemos isso através de um livro publicado, através de um folheto, através da comunicação direta, verbal, nosso testemunho, quer dizer, essas coisas são os instrumentos, os meios que podem variar, mas o evangelismo em si é a comunicação do evangelho, a comunicação, a promoção do reino de Deus, o anúncio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Pedro 1:24, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Se os irmãos fizerem uma pequena pesquisa, numa concordância bíblica, nos termos evangelizar, no verbo evangelizar, e no substantivo evangelismo, evangelização, verão que a ênfase nunca é na questão da metodologia, mas a questão é no conteúdo daquilo que é anunciado. Porque o próprio termo evangelizar significa anunciar o evangelho, significa proclamar as boas novas da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Se nós fazemos isso através de uma literatura, de um livro, do escrito, nosso testemunho direto cristão, é secundário, porque o importante é que o evangelho esteja sendo comunicado, esteja sendo anunciado, esteja sendo proclamado, porque ele é que, o Espírito Santo, através do evangelho, é que realiza essa obra da redenção, essa obra da salvação. Apelo. Agora mencionei rapidamente a questão do apelo, mas quero comentar uma característica, uma prática eclesiástica nossa, é não fazermos apelo. Não é? Nós não temos essa prática de fazer apelo. Não é alguma coisa acidental, é alguma coisa absolutamente consciente. Nós não fazemos apelo porque consideramos que nós não devemos fazer apelo. Para quem não sabe, essa prática, apesar de muito popular hoje em dia entre os evangélicos, ela foi instituída apenas na segunda metade do século XIX e se fundamenta na doutrina arminiana do livre-arbítrio.
Portanto, a ênfase tem que ser na decisão humana. Mas a prática do evangelho, do apelo, revela um conceito absolutamente superficial da salvação ao enfatizar o papel da vontade humana na conversão. No nosso entendimento, essa prática do apelo à conversão, chamando as pessoas para virem a Cristo, levantar a mão e tomar uma decisão por Cristo, revela um conceito superficial de salvação. A salvação não é simplesmente tomar uma decisão intelectual por Cristo. A salvação é uma obra regeneradora do Espírito Santo, mediante a pregação da palavra de Deus, ou a leitura da palavra de Deus, através da qual o Espírito Santo tem que convencer o homem da sua iniquidade, do seu pecado, o convence a depender, no que diz respeito à sua salvação, inteiramente em Cristo como seu único Redentor, seu único Salvador. E, através disso, o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo faz nova criatura. Ele faz com que um morto espiritual, que não deseja o Evangelho, que não tem apetite pela palavra de Deus, e que se encontra biblicamente morto nos seus delitos e pecados, não pode fazer nada para alterar a sua condição, ele agora seja feito uma nova criatura, um novo nascimento. E ele então passa a se interessar por aquilo que ele não se interessava, passa a amar aquilo que não amava, e passa a odiar aquilo que antes ele amava, o pecado, a iniquidade, as transgressões. E essa é uma obra soberana da graça de Deus, realizada pelo Espírito Santo no coração, através da palavra de Deus. E, com frequência, meus irmãos, isso leva algum tempo. É verdade, Deus pode redimir em um só momento, mas isso normalmente demanda algum tempo. Crer em quê, afinal? Aceitar o quê? Ser salvo o quê? O conhecimento do Evangelho, das verdades de Deus que salvam, precisam antes ser compreendidas e ser conhecidas, para nós não precipitarmos alguma coisa que parece salvação, mas não é a salvação. Porque, como normalmente acontece, o Evangelho é pregado, Cristo geralmente é apresentado como a solução para todos os nossos problemas, e se você está passando por tribulações e aflições e tudo, e quer ver livre-se dela, então tome uma decisão por Cristo e todas as coisas se transformarão na sua vida. Ora, quem é que não está passando por tribulação e aflição na vida? E quem é que não quer ver suas dificuldades e seus problemas resolvidos? E aí as pessoas geralmente esse é o problema, as pessoas passam a se ter como convertidas na igreja porque já tomaram uma decisão por Cristo. E essa tomada de decisão por Cristo geralmente é entendida tanto pelos membros da igreja, como pela liderança, como conversão. Tanto é que, quando isso acontece nesses ambientes, geralmente a pessoa depois recebe os parabéns dos membros e tudo, porque, afinal de contas, ele tomou uma decisão por Cristo, como se já fosse ali a sua salvação. E aí a pessoa pensa que não precisa mais, porque já está salvo, já tomou uma decisão por Cristo, e muitas vezes o coração nunca foi mudado. A pessoa nunca foi genuinamente convencida da sua iniquidade, do seu pecado. Nunca foi feita nova criatura, nunca nasceu de novo. E a sua condição de crente, entre aspas, se sustenta numa decisão. Isso para nós é perigoso. Muitas vezes acontece porque o pregador quer mostrar o resultado. Nós vemos uma época de resultados. Ele quer mostrar os resultados e ver o que depois olha aí, viu? Tantas pessoas se converteram através da minha pregação. E aí nós sabemos o quanto muitas vezes, não apenas o problema é o apelo, mas o apelo se degenera em apelação mesmo, né? E às vezes 10 minutos de pregação sem conteúdo nenhum e 20 minutos de apelo, meia hora de apelo. O constrangimento é tanto que mesmo nós, os crentes, rapaz, eu vou lá para frente logo, porque é chato, coitado, tem que ir lá para frente e tomar uma decisão aí, porque não tem como mais ficar aqui depois de 20 minutos
aquele constrangimento, tem que ir lá para frente de qualquer jeito. E é o que muitas vezes acontece até quando outros são levados à frente. Então, meus irmãos, ao invés de apelarmos para que o pecador tome uma decisão, nós pregamos a palavra de Deus, oramos e exortamos os ouvintes a irem a Cristo. Não virem à frente, mas irem a Cristo. E então reconheçam a sua iniquidade diante dele, seu pecado, lamentem o seu estado de iniquidade, chorem pela sua culpa, e então supliquem a graça de Deus e a salvação em Cristo, e então confiem-se de fato a Ele como único e suficiente Salvador. Eu creio que foi Spurgeon que uma vez disse que a última coisa, que o pecador é como um animal ferido, que a última coisa que ele deseja quando está ferido é ser exposto. O que ele quer mesmo é se refugiar e chorar em secreto, e sangrar em secreto, como um animal ferido. Ele vai, se esconde ali embaixo de uma árvore e vai ali sangrar. É mais ou menos isso, nós anunciamos o Evangelho e pregamos o Evangelho, oramos que Deus abençoe a sua palavra, que o seu Espírito Santo, que é eficaz e tem poder para operar genuinamente a transformação de uma alma, porque fez isso conosco. E então nós suplicamos que pela graça de Deus, que essas pessoas possam ir a Cristo e ali então chorar a sua condição, lamentar o seu estado e sejam levados a reconhecer a sua miséria espiritual. E aí então, pela misericórdia e pela graça de Deus, como temos estudado no Evangelho de Mateus, venham a ser humildes de espírito, pobres de espírito, a chorar para serem consolados, a terem sede e fome de justiça e assim por diante. Então, por essas razões, nós não fazemos apelo. Apelo é uma invencionice, uma coisa nova, inventada com uma metodologia evangelística aí na segunda metade do século XIX, por Finney e Moody, e acabou tomando conta. Nós temos essa tendência, surge uma coisa na igreja e aí aquilo se torna conhecido, funcionou ali, então as pessoas passam a imitar e começam a praticar e aplicar, daqui a pouco toma conta, torna-se uma tradição eclesiástica e depois, ai daquele que ouse contradizer a tradição já plenamente estabelecida no seio da igreja. Eu não vou apresentar texto aqui, porque que texto que eu vou apresentar? Né? Para não fazer apelo. Não tem apelo na Bíblia. Então, o nosso principal argumento é que nós não temos isso nas Escrituras. As pessoas não são chamadas para vir à frente, as pessoas são confrontadas com a sua iniquidade, com o seu pecado. A obra da salvação, pela graça de Deus, é oferecida e as pessoas são chamadas e exortadas a se confiarem a Cristo como seu único Salvador, a irem a Cristo e a se arrependerem dos seus pecados e a serem lavadas no sangue do Cordeiro. E aí, então, quando essa obra se realiza e se consuma, na realidade, na verdade, essas pessoas são aceitas como membros da igreja. Irmãos, eu estou vendo que já aprendeu que nós estamos nos últimos tempos, né? Então, o tempo tem corrido rapidamente e eu vou ter que deixar, tenho alguma coisa a dizer para os irmãos ainda sobre diaconia, sobre dinheiro, a igreja, questão financeira, cura divina, nossas práticas com relação a essa questão, ainda a questão da departamentalização da igreja, a necessidade de reforma. Então, tenho ainda alguns assuntos a tratar com os irmãos, dentro dessas questões de práticas eclesiásticas, que eu não poderei tratar, evidentemente, tudo isso, mas dentro do tempo que a gente dispõe. Então, eu vou interromper o nosso estudo até aqui, nessa questão do apelo, e aí no domingo que vem, se o Senhor permitir, nós daremos continuidade. A minha lembrança apenas é que nesta quarta-feira, depois da nossa reunião de oração, nós estaremos reunidos aqui numa sala com irmãos, irmãs e pessoas que desejem ser recebidos como membros
da igreja, ou por transferência, ou por jurisdição, ou por profissão de fé, batismo, e aconselhamos que essas pessoas nos procurem antes, não é? Para que nós possamos aconselhá-las a ir para a reunião, ou não ir para a reunião, aguardar ou não. Isso não é absolutamente indispensável, mas é recomendável. Então, e manifeste a sua intenção ou não de ser recebido. Com isso, não queremos precipitar ninguém tomar essa decisão, apenas desejamos esclarecer a igreja. Nós nem fazemos esse anúncio, como os irmãos sabem, aos domingos à noite, porque acontece muitas vezes das pessoas virem domingo à noite e nem virem domingo de manhã. Nós não recomendamos que pessoas que não frequentam a igreja com assiduidade, no mínimo domingo de manhã, domingo à noite, e havendo possibilidade durante a semana também, que sejam recebidas, porque falta o compromisso necessário com Deus, com Cristo, com o Evangelho. Então, por isso, nós nem anunciamos à noite, apenas pela manhã, onde a frequência é menor, e onde nós imaginamos que aqueles que vêm pela manhã, claro, vêm à noite também, então, mas também vêm pela manhã, tem mais compromisso mesmo, e, portanto, só fazemos esses anúncios aos domingos pela manhã.